Olá pessoal, vamos em mais uma aula de geometria analítica falando sobre baricentro. Mas o que significa baricentro? Meus queridos, na matemática, baricentro é o ponto de encontro das medianas. Já na física, quer dizer o centro de massa, ou seja, o centro gravitacional, ou queira dizer, é o ponto de apoio. E ao representar o G, no baricentro, é justamente para vocês recordarem que ele é o centro gravitacional de um triângulo. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo! Meus jovens, o baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção das suas medianas. Mas o que é uma mediana de um triângulo? Para explicar o que é uma mediana de um triângulo, nós vamos usar esse plano cartesiano de x e y, ou seja, as abscissas e as ordenadas. Vamos marcar aqui 3 pontos A, B e C de forma aleatória. Agora nós vamos unir esses 3 pontos, do qual nós temos aqui uma figura de um triângulo. Agora, o que é a mediana de um triângulo? A primeira coisa, temos que pegar um ponto médio de seus lados, qualquer um. E para isso nós vamos pegar um ponto médio do lado B e o C, do qual nós temos duas partes, de mesma medida que nós vamos representar por MBC. Como a primeira mediana é um segmento que une, o vértice de um triângulo até o ponto médio do lado oposto, portanto, nós temos aqui a nossa primeira mediana, o ponto A que liga o ponto entre B e o C. Meus queridos, o triângulo ele não tem apenas uma mediana, que fique bem claro isso para vocês. Ou seja, todo triângulo ele tem 3 medianas. Veja bem, nós temos aqui o ponto médio de AB. Nós vamos representar por MAB. E ligar ao ponto C, que se encontra do lado oposto de AB. Portanto, nós temos aqui a nossa segunda mediana. E ao ligar essas duas medianas, perceba que nós temos aqui um ponto de intersecção entre elas. E é justamente esse ponto de intersecção que caracteriza o nosso baricentro do triângulo. Agora nós vamos pegar o ponto médio desse cara aqui, do A, o C, e marcar também um MAC e fazer o seu segmento de reta ligando este ponto B desse cara aqui, a este seu lado oposto. Ou seja, pessoal, essa é a nossa terceira mediana. Então, meus queridos, vejam que as 3 medianas do triângulo se cruzam em um único ponto, do qual é chamado de baricentro, que é representado pela essa letra G, tá bom? Pessoal, se vocês fizerem um triângulo de madeira e determinar o seu baricentro, ou seja, deste objeto físico, este ponto seria o seu centro de gravidade. Sendo assim, se você colocasse este objeto, o triângulo de madeira, na ponta do seu dedo, você iria conseguir equilibrar este triângulo. Agora que nós já sabemos o que é um baricentro, nós temos condições de determinar as suas coordenadas através da fórmula. Mas eu não quero chegar e jogar essa fórmula para vocês, mas sim demonstrar como se chega a essa fórmula, porque eu acho que é muito interessante para vocês. Vamos determinar isso junto? Então, vem comigo. Meus queridos,
para se chegar na fórmula, basta a gente aplicar apenas uma mediana, onde nós já sabemos o seu baricentro G. Nós vamos marcar aqui para o ponto A o XA e o YA. E para o ponto B nós temos o XB, o YB. Para o ponto C nós temos XC e o YC. Mas para a nossa figura não ficar muito poluída, eu não vou marcar esses pontos do B e o C. Eu vou marcar para o ponto médio de BC, onde eu vou chamar aqui de XM e o YM, que nós vamos usar na nossa demonstração, tudo bem? Em aulas anteriores, nós aprendemos como determinar o XM e o YM, ou seja, determinar o ponto médio de BC. Você basta pegar o x1 mais x2 e dividir por 2. Portanto, as coordenadas do ponto médio é a média das coordenadas de seus extremos. Logo, nós podemos dizer, então, que o XM é igual a XB mais XC dividido por 2. E o YM é igual a YB mais YC dividido por 2. E nós queremos aqui determinar o X do nosso baricentro e o Y do baricentro. Meus queridos, para se chegar nessa fórmula, nós precisamos usar uma propriedade do baricentro além do centro gravitacional. Ou seja, ela sempre divide uma mediana na proporção de 2 para 1. Sendo assim, de A até G é o dobro de G até o ponto médio. Isso aplicaria também para o ponto B e ao G até o ponto médio de AC, ok? E essa propriedade, dá para fazer a demonstração matematicamente. Mas, nessa aula específica, não é necessário eu demonstrar essa proporção de 2 por 1, porque essa demonstração ela é mais na geometria plana. E na geometria analítica, que é o nosso caso, levamos em consideração que você, estudante, já tenha visto essa situação. Agora, veja bem, como a distância de A até G é o dobro da distância de G até M, ao projetar essas distâncias aqui no nosso eixo X, nós temos que XA até o XG é o dobro de XG até XM. Logo, a distância de XA até a distância de XG é o XG menos o XA. Isso vai ser o dobro de XM e o XG. Não, eu não acho nada. Então, meus queridos, nós podemos representar isso dessa forma aqui, de forma matemática. XG menos XA é igual a 2 vezes XM menos XG. Isso aqui é um método distributivo, não é isso? Nós podemos multiplicar o 2 aqui com o XM e menos XG. Ao fazer isso, nós temos que o XG menos XA é igual a 2 vezes XM menos 2 vezes o XG. Veja aqui que nós temos menos 2xg e aqui nós temos 1xg. Ao levar esse 2 para o outro lado, como ele é negativo, ele fica positivo. E ao somar 2 mais 1, nós temos 3xg menos xa é igual a 2 vezes xb mais xc dividido por 2. Mas de onde que saiu esse xb mais xc? Meu querido, tá vendo que aqui é o xm? Olha aqui o nosso carinha do xm, ó. Xm é o xb mais xc dividido por 2. Substitui esse cara aqui, ó. Bom, nós podemos melhorar esse cara aqui. Pode simplificar esse 2 aqui, ó. Ou seja, cortando esse 2 e levando esse xa
para o outro lado, ele fica positivo. Então, nós temos 3 vezes o x, g é igual a xa mais xb mais xc. Vamos finalizar? Esse 3 está multiplicando. Como ele está multiplicando, eu levo ele para o outro lado, invertendo, ou seja, dividindo ele. Então, nós temos aqui a nossa fórmula do baricentro para o x, né? Ou seja, xa mais xb mais xc dividido por 3. Meus queridos, podemos aplicar isso pelo mesmo princípio, o mesmo caminho para o y. Então, veja que nós temos um distributivo desse 2 aqui, desse cara, não é isso? Ao fazer esse distributivo aqui, nós temos 2 vezes ym menos 2 vezes xg, o yg, melhor, né? Vamos levar esse cara para o outro lado, como ele é negativo, ele fica positivo. Márcio, apareceu novamente o YB mais o YC. Sim, meu querido. Olha aqui de onde que nós tiramos ele, ó. Olha o nosso YM. É o YB mais o YC dividido por 2. Trazendo esse carinha para cá. Novamente, vamos simplificar o 2 e levar esse Y a negativo e ele vai ficar positivo. Logo, esse 3 está multiplicando. Vamos levar ele dividido? Então, nós temos aqui a nossa fórmula do baricentro do YG é igual a YA mais YB mais YC dividido por 3. Bem simples, né, meus queridos? Meus queridos, chega o final dessa aula. Espero que tenham gostado. E se for interessante para você, não esqueça não, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para que o canal possa crescer. No mais, meu muito obrigado pela sua paciência e fiquem em paz.